Todas elas estiveram em harmonia nos primeiros anos. Enquanto eles eram perseguidos, estavam todos unidos. Mesmo já havendo, como eu falei, em 154, uma tentativa de estabelecimento do domingo. Então nós temos aqui dois caminhos. Nós temos o surgimento de fato da igreja cristã, por meio de Cristo, os apóstolos, os primeiros cristãos, vamos dizer assim, sendo judeus e depois os gentios, os discípulos desses conversos, e com o passar do tempo, lá para o 3º século, já começa uma apostasia mais intensa ou um pouco antes já vem a apostasia? Na verdade, faz essa linha do tempo para a gente tentar entender. Esse começo de apostasia foi antes. O apóstolo Paulo, ele fala assim, em uma de suas cartas, se não me engano lá, em uma das cartas aos Tessalonicenses. Ele diz assim: não se enganem, porque antes da volta do Senhor Jesus, haverá uma apostasia, e essa apostasia, nela se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo que se chama Deus e se adora, e sentará no lugar de Deus, e tomará para si aquilo que é devido somente a Deus. Tá? E aí ele diz assim: e agora só há um pouco de força que o retém, mas quando essa força acabar, ele vai se manifestar. Então nós vemos já... É lá em 2 Tessalonicenses mesmo. Pronto. Nós vemos já no ano, por exemplo, no ano 154. Fazia 54 anos mais ou menos que o apóstolo São João do apóstolo João tinha morrido, certo? E havia ainda um discípulo de João, Policarpo, que era bispo de Esmirna, no ano 154. Ele era amigo pessoal do então bispo de Roma, Aniceto. E Aniceto, ele deu um estopim para a guarda do domingo. E Policarpo, que era bispo e consultor, vamos dizer assim, de Aniceto, amigo e consultor de Aniceto, ele saiu de Esmirna, cruzou ali o mar Adriático, chegou em Roma. E lá em Roma, ele confrontou Aniceto. Você está errado nisso. Que história é essa de guardar domingo? Ano 154, Aniceto queria que os cristãos guardassem o domingo em veneração à ressurreição de Jesus. Nesse contexto já tinha também uma intenção de não se assemelhar aos judeus? Mas essa era a essência. Por quê? Porque o cristianismo cresceu muito. Se expandiu pelo Império. No Ocidente, certo? Nós temos 4 braços do cristianismo. Nós temos o cristianismo siríaco, que expandiu para a Síria e dali postos avançados foram estabelecidos para evangelizar até o Extremo Oriente. Então vamos colocar, para quem às vezes não tem tanta noção geográfica, seriam terras para o norte da Palestina. Exatamente. Para o norte de Israel. Norte, e depois ele expandiu para o leste. Ok. Então essa vertente. Cristianismo siríaco. Ok. Aí o apóstolo Paulo sai de Antioquia, na Síria. Sim. E vai para a Ásia Menor. E estabelece lá o cristianismo da Galácia. E os povos da Galácia eram os povos celtas. Que interessante. Então, a Galácia, ali a Ásia Menor, a atual Turquia. Isso. Onde nós encontramos as 7 igrejas. Exatamente. Então, ali nós temos aqueles que formam uma outra vertente. A vertente do cristianismo celta. Do celta. Os celtas, eles saíram do norte da Ásia e do norte da Europa. 4 séculos antes de Cristo. E invadiram o contexto da Ásia Menor. Estabeleceram ali a província da Galácia. Interessante. E eles, os povos de fala céltica, eles varreram o norte da Europa. Os gauleses são celtas. Os bretões são celtas. Todas as ilhas britânicas. Que pega ali o britânicas. Reino Unido, no caso, ali. Exatamente, as ilhas britânicas. Tudo. Escócia, Inglaterra, Irlanda, tudo celta. Então o cristianismo celta, ele sai dali de Antioquia, se estabelece, na verdade, na Ásia Menor,
e varre a Europa. Se até as Ilhas Britânicas. Para a parte mais oeste, noroeste. Exatamente. Uhum. E as outras duas vertentes? Em Macedônia, naquele chamado de Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele funda o cristianismo grego, o cristianismo de fala grega. Uhum. E aí esse cristianismo de fala grega, ele se estabelece todo ali naquela penínsulazinha ali da Macedônia e atravessa o Mediterrâneo e se estabelece no norte da África. Então, naquilo que a gente conhece, uma cidade bem conhecida, que é bem Alexandria, no caso ali, norte da África. É o expoente do cristianismo dessa grego. vertente do cristianismo grego. Exatamente. Uhum. E a quarta... O cristianismo latino. Quando Paulo vai para Roma, preso, ele chega lá e já havia um grupo de cristãos. Não foi nem ele que fundou o cristianismo latino. Sim. Já havia lá. Possivelmente Pedro tenha chegado lá antes, né? E essas vertentes teve harmonia entre elas ou teve rompimento, teve conflitos teológicos de pensamento? Todas elas tiveram em harmonia nos primeiros anos. Mas depois que o bispo de Roma, após o Edito de Tolerância, lá em 313, Constantino aboliu as perseguições. Enquanto eles eram perseguidos, estavam todos unidos. Mesmo já havendo, como eu falei, em 154, uma tentativa de estabelecimento do domingo como dia de adoração. E essa tentativa, embora Policarpo tenha combatido, Aniceto, ele não deu sequência, porém ficou se fomentando, aquela principalmente semente... no ambiente acadêmico.